Bom dia, bonita! Bom dia, bonito! Bom dia, você que está ingressando. Bom dia, você que vai assistir daqui a pouco, mais tarde. Que coisa boa estar aqui de volta, depois de um período aí de pausa. E as meninas estando aqui, declarando a palavra diariamente. Que especial poder estar aqui de volta e poder, junto com você, a gente declarar as bênçãos do nosso Deus para o nosso dia. Hoje, 10 de fevereiro de 2026, mas como esse é um conteúdo que fica gravado, é qualquer data que você eleger. Então, bom dia, bonito, bom dia, bonita, bom dia você que está acessando. Começa aí a chamar o pessoal para acordar às 5h30 e a gente poder adorar a Deus aqui juntos com a palavra e com a direção daquilo que os nossos bispos J.B. Carvalho e Disse Carvalho estão nos direcionando, nos dizendo por meio desse livro. Esse é o livro que a gente tem se inspirado para poder receber palavra diretiva durante o ano de 2026. E nós estamos aqui te convidando. Ai, pastora, consegui acordar hoje sem querer, mas eu não consigo acordar sempre. Olha, deixa eu te contar uma coisa sobre a minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito dorminhoca. Mas quando Deus me chamou, junto com o nosso discipulado, junto com a voz da Eneida e de todas as meninas que já estavam nesse ritmo, e eu entendi que era um lugar especial, que eu nunca tinha feito a minha entrega, eu entendi que 5h30 da manhã era realmente o lugar onde ele tem o sussurro da voz de amor. Sabe aquela sensação de que a gente acorda com a voz ainda rouca? Pois é, eu tenho às vezes a sensação de que eu estou aqui acessando a presença e eu estou ainda esquentando o lugar do meu encontro com Deus. E eu quero te convidar para que nesse ano você faça isso também. Que bom ter você aqui. Bom dia, bonitas. Bom dia, Ana Paula, Edil, Marisa, Camille, Viviane. Bom dia, bonitas. Nós vamos começar agradecendo a Deus por esse dia. Bom dia, Ivonete Lopes. Bom dia você que está ingressando, que está acordando, que também, como eu, está encontrando nesse horário um lugar novo de adoração e entrega. Bom dia para você também que está vindo, e é simples para você acordar às 5h30, porque isso já é uma rotina. E bom dia para você que hoje está acessando esse material no horário mais interessante do seu dia, mas a sua meta é acordar cedo e você vai conseguir, vai se esforçar para isso. Vamos orar? Agradecendo a Deus por essas primeiras horas do dia 10 de fevereiro. Senhor, muito obrigada por cada um desses nomes que estão aparecendo aqui nessa tela, acessando esse conteúdo. Obrigada, Senhor, por cada uma delas, por cada pessoa que, na verdade, representa nesse lugar aqui uma família, uma casa de luz acesa. Obrigada, Senhor, muito obrigada pela fidelidade das tuas filhas, de permanecer, Deus, no lugar onde sempre estiveram, no lugar da presença, no lugar em que elas entenderam, têm compreendido que é o lugar que o Senhor está. Nós consagramos o dia 10 de fevereiro de 2026 na tua presença, declarando que cada um de nós aqui acessando esse conteúdo, seja agora às 5h35 da manhã ou a qualquer tempo do dia, dizendo ao Senhor, estamos prontas para receber o que o Senhor tem para nós nessa estação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas? Bonitas, hoje o nosso tema é escrito pelo nosso bispo J.B. Carvalho, falando um pouco sobre liderança. Pastora, não é para mim não, eu não sou líder, eu não tenho grupo, eu não lidero. Esse ano na minha igreja eu não entrei em nenhum lugar de liderança, não quis colocar meu nome para servir em nada para liderar. Então deixa eu te contar uma coisa. Quando você nasceu, Deus já estava te dando a liderança da sua própria vida. Então você é líder. Se você é líder da própria vida, você é a melhor, você está no lugar da maior liderança necessária desse tempo.
Que bom receber todas vocês aqui. Bom dia, povo. Bom dia, bonitas. Estou aqui acenando para algumas que estão acenando para mim. Bom dia, bonitas que estão aí acordadas. Falando aqui sobre liderança, e quero te convidar, já abre aí Levítico 10, no versículo 1, e é o texto que a gente vai ler hoje, vai lendo enquanto a galera está ingressando, entrando. E deixa eu te contar um outro lugar que a gente também lidera, mas às vezes entra no automático e não percebe. Quando nós estamos na nossa maternidade querendo funcionar e que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, você está ali num grande lugar de liderança. Num grande terreno de entrega de liderança. Então, quando a gente estiver falando hoje do tema da nossa devocional, a gente falar de liderança, você vai se encontrar nele. Porque eu e você somos líderes das nossas vidas, do nosso tempo, daquilo que a gente decidiu fazer esse ano, no 2026. Você é líder das suas escolhas, você é líder dos seus filhos, você é líder da sua casa. Pastora, não estou liderando nem a mim mesma, tá? Porque se você não liderar a si mesmo, você realmente não consegue liderar outras coisas. E hoje eu quero trazer essa palavra para a gente poder conversar, a gente poder trocar esse momento de entendimento sobre a autoridade que Deus entregou em nossas mãos e que às vezes passa desapercebido porque a gente está no automático. Você acabou de acordar, né, bonita? Tá como aí seu coração? Isso é liderança. Saber como você acordou no dia, você poder dar ordem profética no dia, isso é liderança. Saber o que você deseja para viver essa semana, esse mês, esse ano, é liderança. Então eu quero te convidar para estarmos juntos aqui, ouvindo as direções do nosso bispo JB Carvalho, hoje falando sobre a liderança, tá? Como a gente já orou, como a gente já está aqui com Levítico 10:1 aberto, eu vou ler aqui na minha versão a mensagem e depois vou ler como que está no texto do nosso material. O que não conseguiu ainda comprar o seu livro da devocional? Então, bonita, se organiza e tenha o seu livro, porque o ano passado nós tivemos o livro dos nossos bispos e nós vimos o nosso ano inteiro caminhando por páginas. E é uma experiência tão especial. E eu quero lhe convidar a fazer isso lá no nosso grupo de WhatsApp, da Devocional 5H30, nós temos o cupom de desconto exclusivo para quem faz parte lá do nosso grupo. Então entra lá, ingressa lá, que lá as meninas podem te auxiliar para você poder adquirir o seu livro de forma acessível. Amém? Vamos lá? Levítico 10, versículo 1, na versão a mensagem, diz assim. Eu vou ler o 1, o 2, tá? Naquele mesmo dia, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um incensário, puseram brasas e incenso nele e ofereceram fogo estranho ao Eterno, algo que o Eterno não havia ordenado. Por isso saiu fogo da presença do Eterno e os consumiu, e eles morreram na presença dele. Em outra versão, esse mesmo versículo diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não havia ordenado. Aí o texto, o título de hoje é assim: o exercício de autoridade sem estar debaixo, sob a autoridade de ninguém, é um convite para o juízo e não para o avivamento. Aí eu vou repetir porque esses títulos desse ano do nosso bispo, dos nossos bispos, desse livro, já ministra por si só. O exercício de autoridade que você faz sem estar debaixo da autoridade de alguém é um convite para duas coisas: para o juízo e para não estar dentro do avivamento. Então, só do título a gente já ouve aí algumas coisas, né? Vamos ouvir o que ele tem a dizer no nosso texto. A liderança não é um título que você ostenta, mas uma frequência espiritual que você emite. A tragédia de Nadab e Abiú não foi necessariamente a falta de zelo, mas a ausência total de alinhamento.
pois tentaram acessar a glória sem respeitar o protocolo divino de honra. Eles violaram a lei do processo, ao qual nos ensina que liderança é cultivada todos os dias, e não um evento, um único ato espetacular. Hoje, há muitos que operam com a mentalidade do levita da casa de Mica, procurando uma plataforma para alugar os seus dons e obter lucros pessoais. Eles são mercenários espirituais que transformaram o altar em um balcão de negócios. Oh, Jesus, misericórdia de nós. Ignorando que a verdadeira influência não pode ser comprada, mas deve ser conquistada. O sistema religioso está infectado por algoritmos de orfandade que produzem rebeldes como Corá. E aqui no rodapé diz que Corá foi o líder levita que se rebelou contra a autoridade de Moisés e foi julgado por Deus no deserto. Sabe o que esse pessoal, essa mentalidade de Corá traz? Rejeitam o governo que está estabelecido e difamam autoridades superiores. Vemos a repetição do arquétipo do profeta velho que usa sua experiência passada para manipular e abortar o destino profético da nova geração. E isso não é ministério. Gente, isso é feitiçaria. A lei da base sólida afirma que sem confiança e caráter é impossível sustentar qualquer legado. Se você constrói sua liderança sobre a murmuração de Massá e Meribá, você está fadada a morrer no deserto sem provar as romãs da terra prometida. A sua capacidade de liderança é a tampa que limita o seu sucesso. E se você não expandir o seu caráter, a sua estrutura colapsará e sobre o peso da sua própria obra. É tempo, bonitas, de purificação sobre a legitimidade de um chamado que Deus lhe fez. E Deus não está procurando talentos brutos, mas filhas maduras que entendem uma lei maravilhosa, chamada lei do sacrifício. O verdadeiro líder, a verdadeira líder, sabe que quanto maior o nível, maior a renúncia. E que um fogo estranho queima a carne, mas o fogo santo purifica o propósito. Saia da posição bonita de Saul, que busca agradar a todo mundo, ao povo. E embora hoje, nessa manhã, assumir a postura de Davi, que busca o coração do rei. Campeões não se tornam campeões só lá no ringue. Eles apenas são reconhecidos ali. É hora de parar, de fabricar o fogo e começar a ser a própria oferta queimada. Realize uma busca implacável em suas motivações e elimine qualquer aliança com pessoas que promovem a cultura da murmuração e da desonra. Restaure o altar da sua intimidade antes de buscar qualquer plataforma pública e submeta os seus dons a uma paternidade legítima, para não correr em vão. Então bora logo para a prática? Bora juntos? Obrigado você que está comigo, bom dia bonitas, mais de 71 mulheres aqui, acordadinha, cedinho, aí às 5h44 da manhã do dia 10 de fevereiro, mas é possível que você acesse esse conteúdo a qualquer tempo, ou encaminhe esse conteúdo para alguém querido, então seja muito bem-vindo à palavra que nós acabamos de orar, ler Levítico 10:1, ler o texto do nosso devocional baseado nesse livro dos nossos bispos, J.B. Carvalho, Diz Carvalho, da Comunidade das Nações em Brasília. E agora eu quero conversar com você sobre esse tema da liderança correta, da liderança genuína, da liderança dedicada a Deus. O texto começa falando de dois personagens bíblicos que nasceram, cresceram, vendo os pais, vendo Arão, vendo a casa, adorando a Deus num lugar de sacerdócio. E Nadab e Abiú, os filhos de Arão, eles estavam ali e entendiam como funcionava a entrega do seu sacrifício, a entrega daquele lugar de adoração. Mas nesse dia, eles entenderam que podiam fazer do jeito deles. Eles podiam inventar um jeito de fazer a coisa acontecer. E eles não tiveram preparo.
alguns comentaristas bíblicos dizem que esse é o momento em que esses dois filhos, né, de Arão estavam ali de forma displicente, sem organização, sem intencionalidade de adoração. E ali, naquele momento, quando eles acendem o incensário e eles estão ali pondo o fogo, Deus reconhece que aquele não é um fogo aceitável. Ô, bonita, eu fiquei tão pensativa sobre o fogo que a gente tem levantado nas nossas devocionais da madrugada. Eu fiquei pensativa sobre esse fogo, essa fumaça, esse cheiro que a gente tem levantado todas as manhãs para entregar ao nosso Deus a nossa adoração. Bonita, que Deus nos guarde de levantarmos o fogo estranho daquilo que Ele não nos pediu. E eu quero conversar sobre isso com você. A gente está aqui falando sobre uma liderança que ela é reconhecida pela frequência. Gente, quando você está no lugar de comando, não precisa você convencer quem está perto, não. As pessoas sabem. Elas veem, existe uma patente. Eu tenho clareza de Deus que quando Ele te coloca no lugar para liderar algo, para liderar a sua vida, o seu tempo, para liderar a sua maternidade, para liderar a sua casa, para liderar algo no seu trabalho, para liderar um ministério que você tem abraçado esse ano, existe uma patente posta no seu ombro que o reino espiritual reconhece. Ô, bonita, vamos fazer desse ano de 2026 um lugar que a nossa liderança esteja levantando uma oferta, um fogo, uma fumaça de adoração genuína, daquilo que Deus tem nos pedido, daquilo que Deus está dizendo para nós, o que é de fato o lugar onde Ele está. Bonita, muitas vezes a gente fica achando que não vai dar conta, que a gente é muito grande. Claro que é grande, porque nós estamos indo na força do nosso braço, entendendo que a gente está ali fazendo as coisas porque nós vamos fazer ou não a coisa acontecer. Deixa eu te dar uma palavra nessa manhã. Deus está nos dizendo hoje que a liderança que Ele deseja é uma liderança que Ele use a nossa vida, que nós sejamos instrumentos. Como é que está o seu dia de hoje organizado? Você convidou o nosso príncipe da paz? Você convidou a presença para estar junto? Pastora, eu estou aqui acordada junto com você, ouvindo essa palavra, 5:30 da manhã. Isso não quer dizer nada, bonita. Isso não quer dizer nada. O seu esforço, o meu esforço, a gente ir para a igreja, servir, fazer as coisas acontecerem, não nos diz nada se o nosso coração não está com a motivação genuinamente de adoração ao único que é digno. Nessa manhã, nosso bispo J.B. Carvalho está nos convidando a olharmos para a nossa liderança e dizer que é uma liderança que precisa ser consagrada a um fogo santo, daquilo que é fruto de uma obediência e não de uma invenção. Quantas mulheres eu tenho encontrado por causa de lidar com as nossas crianças, por causa de pastorear o coração das crianças e receber no gabinete muitas mães que estão exaustas. Bonita, você acabou de acordar. Aí você tá como hoje? Já acorda cansada, já acorda desanimada. Não! Deixa eu te dizer, a liderança que Deus está nos chamando para essa manhã é saber que Ele nos diz o que devemos fazer. Você perguntou hoje para o Senhor, dentro daquilo que você estabeleceu para realizar, se Ele quer que você vá pelo caminho A ou B? Pois é, daqui a pouquinho eu estou indo para a faculdade. Quando eu terminar aqui, e eu estou aqui me chamando a atenção para dizer, Senhor, qual o caminho que nós vamos hoje juntos? Qual lugar? Qual é a cor da roupa que eu vou usar? Qual é o passo que eu vou dar? Quais são as palavras que eu vou emitir? Isso, bonita, reflete a nossa liderança. A liderança que Deus confiou na minha e na sua vida. Aí o bispo fala assim, sabe essa liderança que muita gente pensa que é só uma performance, que é só um lugar em que você comanda? Então ela é um esforço diário, ela é um relacionamento diário e você não pode ignorar isso. Está aqui com você mais de 80 mulheres reunidas ouvindo essa palavra e outras muitas que vão acessar. Deixa eu te contar uma coisa, a verdadeira liderança, ela está, não é no peso da responsabilidade, é na leveza da dependência.
não é no peso da responsabilidade, é na leveza da dependência. Vou repetir, a sua e a minha liderança não está baseada no peso da responsabilidade, mas na leveza da dependência de um Deus que te chamou para fazer o que você veio fazer na terra. Aí o bispo continua falando assim, sabia que existe um grupo de pessoas que está tão afetada, e ele chama de algoritmo de orfandade, que parece que não tem pai, parece que não tem governo, caminha sozinho. Ô bonita, você está aí olhando para a sua vida, olhando para os seus filhos, olhando para o seu trabalho, e pensa e olha e vê e testifica que muitas coisas estão fora do lugar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como que está o seu coração debaixo da liderança das pessoas? Aí eu quero começar com a liderança da sua igreja. Ah, pastor, eu tô aqui porque uma amiga me convidou e me mandou esse conteúdo, mas eu não sou de igreja nenhuma, não. Então deixa eu te fazer um convite. Você, o seu coração, os seus pensamentos, o seu comportamento funcionarão muito melhor se você tiver um grupo, um povo, uma voz para lhe dizer coisas que talvez você não ouça em outro lugar que não seja a igreja. É lá na igreja onde existe uma palavra intencional a respeito desse livro. Talvez você me fale assim, pastora, eu tentei, fui, porque a senhora desde o ano passado está falando isso, mas eu fui e me decepcionei. Deixa eu te contar, lugares onde homens se reúnem, existem decepções sim. E aonde é que você tá, bonita? No País das Maravilhas, que as coisas precisam estar toda redondinha, toda bonitinha e colorida. Não! Você vai exercer sua liderança de autoconhecimento, de esticamento, de resiliência, é nesse lugar do desafio, de permanência. Eu já te contei que esse é o meu ano da palavra profética de permanecer, porque o ano passado, em vários lugares, eu decidi, dentro de mim, desistir de algumas coisas, e esse ano Deus está dizendo, a nossa palavra bonita, vamos juntos, Leia, vem comigo, Leia, é permanecer, e você vai permanecer. E eu quero te convidar para que nesse ano você exerça uma liderança em que você coloque o nosso Deus no lugar para que Ele te faça permanecer. Aí o bispo fala assim, se você está nesse lugar de liderança, e todos nós estamos, tá? Todos nós. E não consegue exercer o seu lugar de estar debaixo de uma liderança em que seja abençoador, então deixa eu te contar uma coisa. Esse lugar vai estar, sem dúvida alguma, sendo chamado de rebeldia, como Corá, a tribo de Corá viveu. E aí você pode ler depois isso, estabelecido lá em Êxodo 17, de 1 a 7, 1 a 17, você vai ver que tem lá a história de Corá. E deixa eu te contar uma coisa. Esse lugar da liderança, ele é um lugar tão especial, porque ao mesmo tempo que você se vê no lugar de extrema confiança que Deus estabeleceu em você, você também precisa se submeter em algum lugar, em algum movimento e momento em que alguém esteja indicando a você o caminho. Ah, mas eu não gosto da voz daquele pastor, daquela pastora, daquele líder, daquela pessoa. Ô, bonita, deixa eu te dar uma palavra. O bispo está aqui chamando a nossa atenção para duas palavras importantes. Não rejeita não a liderança, mesmo que você não entenda, vá. Mesmo que você não concorde, vá. Mas não rejeite e nem difame a liderança que está sobre você. Ore, chega junto, diga, olha, eu não estou entendendo, não concordo, mas eu vou. Quantas vezes eu sentei com a bispa Dirce e falei assim, bispa, não estou concordando, eu não entendo o que você quer fazer, mas eu estou aqui para obedecer o que você está me falando. Vamos juntas? Porque eu não consigo ir junta, você me ajuda? E muitas vezes ela me deu a mão para fazermos coisas que às vezes eu não entendia, que às vezes eu não concordava. E por causa da obediência, Deus honrava aquilo que estávamos fazendo. Bonita, talvez você esteja aí nesse lugar ministerial, em que a liderança que está sobre você é uma liderança que você está tendo dificuldade. Ore, agradeça. Comece a estabelecer um lugar de intercessão ao invés de rejeição e difamação. Aí o bispo fala assim, olha, você tem dois caminhos de personagem bíblico dessa manhã. Você pode se posicionar como Saul, que estava muito preocupado em agradar todo mundo,
Ou você pode assumir o lugar de Davi, que buscava o coração do Rei dos Reis. Ele estava ali para poder adorar o rei. E Davi foi reconhecido como um amigo de Deus, como aquele que era o homem segundo o coração de Deus. Como que você quer ser reconhecida, bonita? Como que você quer deixar o seu legado? Aí, para o final dessa devocional, que eu adoro essa parte, os bispos nos chamam para a gente poder fazer coisas práticas. E eu anotei aqui para você poder ouvir. Aí aqui fala assim, ó. Realize uma busca implacável das suas motivações. Como que está a sua motivação para duas coisas que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro é esse lugar da sua liderança. Deixa eu colocar aqui uma coroa na minha cabeça para você entender. Eu e você estamos sendo coroados nessa manhã para liderarmos coisas, e você vai dizer sim. Pastora, tenho medo de falar que eu posso assumir esse lugar da empresa, esse lugar da promoção. Ô, bonita, nessa manhã, se você tinha dúvida, eu quero te dizer, ser boca de Deus para te dizer, o Senhor está dando a você a bênção de ser coroado, coroada para dizer sim a esse desafio. Porque não é sobre você, é sobre ele. É sobre ele ser manifesto, ele se manifestar nesse lugar. Talvez você olhe para sua maternidade e pense assim, pastor, eu tenho falhado tanto na minha maternidade, é uma sensação de que as coisas não estão completas. Então deixa eu te dizer uma coisa, que a coroa do nosso Deus nessa manhã venha sobre a sua cabeça, e tudo que você precisa, bonita, de sabedoria, venha sobre a sua cabeça, venha sobre o seu coração. Se a sua gerência, sua liderança, seja sobre o seu tempo, que quando você percebe o dia já acabou e você tem a sensação de não ter feito nada, eu quero abençoar a sua vida com a sensação de que você está sendo coroado nessa manhã, para você poder estabelecer o lugar certo de adoração e de liderança. Esse é o primeiro lugar. O segundo é: quem são as pessoas que estão sobre a sua cabeça, que estão sobre a sua vida? Aquelas pessoas que você considera que para essa estação é uma voz de liderança. Honre essas pessoas. E aí eu quero te dar 3 palavras que você não crie, não invente outra maneira que não seja aquela que essa pessoa, que essa liderança está dando. Que você não desista desse lugar que Deus está colocando você, e que você não desonre o nome do nosso Deus. Ô, gente, eu tenho falado para minha filha Sofia, de 16 anos aqui em casa, Deus não erra. Se ele te colocou no lugar e o teu nome está lá posto para você poder liderar algo, isso quer dizer que ele confia em você. Talvez nem você saiba o que é para fazer, mas ele está confiando em você. E aí ele fala assim, o bispo também fala assim: elimine alianças com pessoas que só reclamam, que só murmuram, que só desonram. Faça desse ano um ano, bonita, em que você coloque, restaure um altar para que a sua intimidade com Deus seja o lugar onde as pessoas te conhecerão. Esse é um ano do meu altar. Eu tenho dito no grupo de discipulado, no grupo onde tenho ministrado para mulheres ou para mães, que Deus tem colocado no meu coração uma inquietação para estabelecer um altar. Aí deixa eu te contar uma coisa para finalizar o nosso encontro. Eu acabei de voltar de uma viagem e nós acabamos de fazer um cruzeiro. E lá naquele lugar, naquele ambiente tão diferente do que é a minha rotina, porque estar dentro de um navio, estar navegando é uma coisa muito incomum para a nossa vida, eu fiquei pensando, Senhor, qual é o lugar que eu posso entregar esse lugar do altar? Porque esse é um ano que eu quero olhar para trás e falar assim, Deus, olha aí quanta coisa fizemos juntos, olha quantos altares. E aí, naquela experiência que tivemos, a gente teve o acesso a uma família que eles precisavam estar com a gente em algum momento ali daquele programa, daquela programação, e eles não estavam abertos para amizade. Ô, gente, que difícil para mim, uma pessoa que não está aberta à amizade, à conversa, e aquela família se fechou entre eles e a gente ficou ali do lado, e eu fiquei entendendo que Deus estava me dando a chance de estabelecer um lugar de sacrifício, porque a minha meta do ano de 2026 é levantar altares.
E naquele dia eu tomei uma decisão junto com a nossa família. Nós vamos fazer o que precisa ser feito nesse lugar, nesse cruzeiro, nessa viagem com essa família. E nós seremos as pessoas que vamos falar, manifestar a amizade. Ô, gente, que coisa difícil quando a gente está num ambiente em que as pessoas têm a comunicação corporal, a comunicação de vida, como se elas não quisessem acessar você. E naquele dia eu decidi que ali seria o meu lugar de acessar o meu altar. Então eu restaurei um altar sobre relacionamento e eu falei, Senhor, se o Senhor está nos trazendo nessa viagem para vivermos muitas coisas, e entre elas essa, eu quero que isso seja o meu lugar de sacrifício. Sabe o que o bispo fala? Que o lugar onde a gente lidera é um lugar onde a gente entende a lei do sacrifício. Ô, bonita, qual é o tipo de evangelho que você estabeleceu para você esse ano? É um lugar que tudo funciona? Que você só recebe? Então deixa eu te dizer, vai ter lugar em que você vai estar numa posição de entrega e sacrifício, em que você vai tentar dar e a pessoa não vai receber, e mesmo assim você vai entender que Deus está ali te chamando para isso. Ô, bonita, que Deus abençoe o seu dia de hoje, que Deus abençoe o lugar onde você vai. Mesmo que você tenha a sensação de não estar sendo bem-vinda, como eu senti ali naquela mesa do jantar naquele dia com a minha família, eu quero te dizer que isso não é para você ser humilhada, você ficar chateadinha, não. Essa é uma oportunidade para você estabelecer um altar de sacrifício e acender o fogo genuíno de adoração. Sabe qual é o incenso que Deus quer? Qual é o fogo do sacrifício? Qual é a lenha que Ele deseja? É o seu lugar em que você vai perguntar, Senhor, o que o Senhor faria se fosse o Senhor nessa circunstância? Para esse dia, eu quero te dizer que a liderança que você precisa exercer, a começar no seu tempo de hoje, é dizer, Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? Nos meus passos, o que faria Jesus? É o nome de um livro, né? Nos seus passos, o que Jesus faria? O que você acha que ele faria? Faça o mesmo. E aí, o bispo também fala assim, ó, restaure o seu lugar, restaure o seu lugar do altar da intimidade e venha buscar uma plataforma pública, porque existe um lugar no secreto. Ô, gente, eu adoro o secreto. Você gosta de secreto? Você tem aprendido a andar no secreto? O secreto é aquele lugar que você fala com Deus sem filtro, que você chora, que você sorri, que você se diverte, que você entrega coisas engraçadas e às vezes difíceis, às vezes uma coisa triste, às vezes uma celebração. Esse é o lugar do secreto. E o secreto vai revelar muito do que você vai viver no público. Naquele lugar, naquela mesa, nessa experiência desse cruzeiro, o que Deus estava chamando para fora era, cadê? Hein, bonita? Que você tá aí comigo, recebe palavra, entende que eu te amo, bora que amar. Quem não te quer, quem não tá nem aí pra tua amizade, bora. É bom, né, fazer amizade com quem quer, mas deixa eu te mostrar aqui. Ô, gente, Deus está te dando uma palavra nessa manhã em que naquele ambiente em que você talvez não seja bem-vindo, ou que você estabeleça uma liderança e você sabe que tem resistência, é o lugar do seu incensário levantar um fogo santo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada por mais de 78 mulheres reunidas nessa manhã, às 6h05, do dia 10 de fevereiro de 2026, e obrigada por todas as outras pessoas que acessarão a qualquer tempo esse conteúdo, aprendendo com Nadab e Abiú, filhos de Arão, que nós não precisamos inventar a adoração, que nós não precisamos inventar um sacrifício, ele já está, e o Senhor tem chamado cada uma de nós, a entendermos que aquele lugar do altar, do incenso, existe um lugar da sua liderança, Senhor. Nessa manhã, cale todas as vozes mentirosas que têm comandado, liderado a mente de cada uma de nós. Que o silêncio, que a quietude, que a calmaria venha sobre a alma inquieta. Aquieta, ó alma,
e obedeça ao que o Senhor deseja. Que a tua liderança, Senhor, seja a nossa meta. Que a tua voz nos conduzindo a fazer coisas que até às vezes a gente pensa que não sabe. Que a nossa obediência seja diante do que o Senhor deseja. Senhor, livra cada uma de nós desse incenso, desse fogo estranho, desse sacrifício que o Senhor não pediu. E nos ensine, Senhor, a ouvir, a decifrar, a identificar a voz daquilo que o Senhor tem nos chamado para vivermos esse ano de 2026. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo lugar tão desafiante do sacrifício. Daqueles lugares que parecem que não vão fluir, mas que quando a gente entrega como adoração ao Senhor, tudo muda. Tudo fica, Senhor, debaixo da paz, diante do altar. E nessa manhã eu quero abençoar cada uma dessas mulheres que estão aqui comigo e aquelas que vão acessar, para que elas sejam abençoadas na liderança do qual o Senhor entregou em nossas mãos. Seja engrandecido, seja adorado, e nós reconhecemos o teu governo sobre nós e queremos obedecer a tua voz em absolutamente tudo que vier à nossa mão, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Bonita, Deus abençoe o seu dia, tudo que você fizer. Deus abençoe cada passo, cada dia da sua liderança, seja naqueles lugares que você tem entendido que Deus está lhe chamando. Se você estava aí precisando de uma palavra, estava aí buscando em Deus uma resposta a respeito do seu sim, por causa de um desafio que você precisa abraçar, Deus está dizendo, vai que eu vou com você. E a liderança é dele, não sua, bonita. Então vai na força do nosso Pai. Amém? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe o seu tempo chamado hoje. E amanhã nos veremos aqui novamente. Deus abençoe você. Um beijo bem grandão. Que o Senhor te acompanhe em tudo que você fizer. Beijo, bonitas!